Paz do Senhor, bom dia, um excelente dia para você. Hoje nós continuamos com o nosso estudo sobre a condenação de todos os homens, agora na terceira parte. Esse é um estudo nos 3 primeiros capítulos da Epístola de Paulo aos Romanos, onde no capítulo 1 ele fala e mostra a condenação dos judeus. No capítulo 2 ele mostra a condenação dos gentios, ou seja, de todos os outros povos que não são judeus. E ele vai terminar agora no capítulo 3, versículo 23, dizendo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós continuamos hoje, já na nossa terceira parte, e antes de iniciar, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço, Pai, por ter nos dado graça de persistir e perseverar, Senhor, no estudo da Tua Palavra. Peço que o Senhor nos dê sabedoria, unção e nos abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então, nós começamos onde paramos, né? No estudo 2. E ali nós dissemos que chegamos, então, a questão. Que questão? A questão é como funciona o plano de Deus para a salvação do ser humano. Em primeiro lugar, nós afirmamos que Deus não leva em conta a justiça do homem como meio de salvação. O que é isso? Deus não leva em conta, Deus, a nossa justiça como meio de salvação. Ou seja, não importa quão bom nós somos, assim também não importa quão mal nós somos. Nenhuma das duas coisas serve para nós, como meio para que nós sejamos salvos. Né? Você pode dizer assim, então quer dizer que Deus não importa. Só que falta aqui a gente faz o bem, faz o mal. Isso que eu estou falando. Pelo contrário, há inclusive uma promessa para as nossas boas obras. Né? Deus promete nos recompensar. Mas a nossa justiça, ou seja, o fato de sermos bons, não pesa, não nos como meio para sermos salvos. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos. Entenderam? Pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se formos analisar esses 2 versículos, o que o apóstolo está falando é que pela graça vocês são salvos. O que é graça? Graça é um favor imerecido. É eu receber alguma coisa que eu não mereço. E não mereço mesmo, pois eu sou um pecador. Então, nós somos salvos como um favor de Deus que nós não merecemos através da nossa fé. E isto não vem de vocês, não vem de nós. Não vem de nós essa graça. É um dom de Deus. O dom é uma dádiva. É o sinônimo de dádiva, que por sua vez é o sinônimo de presente. É um presente de Deus para mim, para você. Não é de obras, não de obras. Por que não é de obras? Para que ninguém se glorie. Ou seja, para que ninguém se considere superior a ninguém. Somos todos iguais, todos somos pecadores. E por isso então que a salvação
não se baseia nas obras, para que ninguém se glorie, ninguém se ache melhor que ninguém. Porque senão nós vamos cair naquele problema da balança que nós vimos no último estudo. E ali Deus seria injusto, porque aquela pessoa que tem condições de fazer mais coisas boas, e nós sabemos que existem essas pessoas, ela teria garantido a sua salvação. Deus seria obrigado a salvá-la, mesmo ela sendo um pecador inveterado. Mesmo não querendo deixar a sua vida de pecado. Entende o que eu quero dizer? Você pega uma pessoa rica, né? Eu sempre dei o exemplo do Bill Gates, que na época que eu dava esse exemplo, ele era o homem mais rico do mundo. Ainda continua sendo um dos homens mais ricos do mundo. Se você imagina, eu não estou falando o que ele faz ou deixa de fazer, tá, gente? É apenas um exemplo. Você imagina que se ele pegar metade da sua riqueza, a quantidade de órgãos, instituições e de pessoas que ele vai ajudar? Quantos hospitais ele vai construir? Quantas creches? Quantos asilos? Quantas obras ele vai poder fazer? Boas obras. E Deus estaria obrigado a levá-lo para o céu, ainda que ele fosse um antideus, fosse um anticristo, ainda que ele fosse uma pessoa, um inimigo de Deus. Entendeu o que eu quero dizer? Por que que as nossas obras, por que que a nossa salvação não pode se basear nas nossas obras, sejam elas boas ou más? Porque aí ele pode dizer, eu sou melhor que você, eu fiz mais coisas que você, eu fiz mais boas obras que você, porque nós não podemos, gente. E existem pessoas ainda piores que nós, que jamais vão poder ajudar alguém. Jamais é pesado. Sempre haverá alguém em pior situação, mas alguém que não tem como ajudar, como fazer boas obras. E essa pessoa estaria perdida, ela iria para o inferno, ainda mesmo que fosse uma pessoa que amasse a Jesus de tal forma, de tal maneira, né? Deus seria injusto. Por isso a nossa salvação não pode, não deve e não se baseia nas nossas obras. Sejam obras de caridade, sejam bondade, seja ajuda, seja o que for. Pelo contrário, o profeta Isaías disse que as nossas obras são como trapos de imundícia. São como um trapo imundo. Olha só o que o profeta diz. Todos nós somos como o imundo. O imundo aqui é uma referência ao diabo. Todos nós somos como ele. E todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós. E quando ele diz todos nós, ele está incluindo todas as pessoas do mundo. Todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades, ou seja, as nossas ruindades, nos arrastam como um vento. Na verdade, nós fomos criados para realizar boas obras. Lá naquela parte, naquela referência de Efésios, capítulos 2, versículos 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. O versículo 10, que vem logo a seguir, diz assim, pois somos criados, somos feitura dele, criados à sua semelhança para praticarmos boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos criados para fazer boas obras. Por isso, quando nós praticamos alguma bondade, algum ato de justiça, algum ato de bondade
com respeito a alguém, nós não fazemos mais que a nossa obrigação. Não há mérito algum. Não há mérito algum nisso. Sabe por quê? Porque senão a salvação não seria um dom de Deus, não seria um presente de Deus, não viria de fora, não seria alguma coisa que nós ganhássemos de Deus, mas a salvação seria o nosso salário pelas nossas boas obras. Quando a gente usa o sistema, o método da balança, a gente está medindo produtividade. E, de acordo com a própria Bíblia, que diz que o salário do trabalhador é sagrado, né? Então, se fosse pelas obras, Deus estaria obrigado a te pagar todas as vezes que você fizesse alguma coisa boa, pagar o seu salário. A salvação seria apenas o pagamento de um salário. Seria um salário pelas boas obras. Se você duvidar disso e quer saber onde fala a respeito disso, está em Romanos capítulo 4, versículos 1 a 8. Ali fala a respeito disso. Em segundo lugar, Deus considera todos os homens como depravados, e na verdade nós o somos. Em primeiro lugar, todos os homens são pecadores. Né? Em segundo lugar, todos os homens são depravados. Na verdade, nós o somos. Veja só o primeiro lugar, ó. Que não haja dúvida. Nós vamos até lá. Deus não leva em conta a justiça do homem como meio de salvação. Todos pecaram. Estão carecendo da glória de Deus. Essa é a primeira afirmação. Deus não leva em conta a justiça do homem como meio de salvação. E a segunda afirmação. Deus considera todos os homens como depravados, o que nós somos de fato, depravados. A depravação do ser humano por causa do pecado é tamanha, irmãos, que há alguns teólogos que dizem que que o homem é incapaz sequer de manifestar o seu desejo de ser salvo. Por isso Deus tem que dar ao homem uma graça inicial suficiente para que ele possa escolher. Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata do mesmo modo o pecador mau e o bom. Deus não faz acepção de pessoas. Então, enquanto estivermos neste mundo, Deus nos trata de forma igual. Olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 5, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Por quê? Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Se fosse um de nós, né, e nós conhecêssemos uma pessoa declaradamente injusta, e nós tivéssemos o poder, eu ou você, tivéssemos o poder de poder controlar o tempo, nós não mandaríamos chuvas para os injustos. Não é verdade? Essa pessoa não merece, mas essa também, o justo também não merece. Deus não faz acepção de pessoas. Enquanto estivermos nesse mundo, nós somos tratados do mesmo modo. Deus manda sol nascer sobre maus e bons. Tanto o mal quanto o bom vê a luz do sol e se aproveita dela, né? E faz uso da luz do sol. Como também Deus já manda vir chuvas sobre justos e injustos. Da mesma forma.
A diferença vai ser depois, não é aqui nesse mundo. É imputado, irmãos, a todo ser humano, homem e mulher, a posição, isso aqui é importante, a posição de depravação diante de Deus, ou seja, talvez você não seja uma pessoa depravada, ou pelo menos tão depravada assim, mas foi imputado a você essa posição, para que Deus pudesse te salvar. É uma posição, é posicional. Do mesmo modo, né, o seu estado, aí sim, o seu estado, quem você é o que realmente você é em seus atos e seu caráter. Você e eu, como todos nós, temos um caráter, e alguns têm um caráter mais, né, superior a outros, né, alguns têm mais ética que os outros, alguns têm um berço onde aprendeu mais coisas boas do que más, outros não têm tanto. É o que nós somos. Nos nossos atos, no nosso dia a dia. Esse é o nosso estado. Esse é o nosso estado real. Somos pecadores. E Deus, então, para poder exercer a salvação sobre a nossa vida, nossa pessoa, Ele nos deu a posição de depravação. Foi imputado a nós. Você quer saber o restante dessa história? No próximo capítulo, capítulo 2, nós vamos falar sobre a condenação dos judeus. No próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir. E aí você vai entender tudo isso que foi falado a respeito da depravação do homem, do ser humano. Ok? Que Deus te abençoe, tenha uma semana de paz, de alegria, em nome de Jesus.